Sobre caso fortuito de força maior, o que Aham. que seria Então, essa questão, hein? o caso fortuito e força maior é uma questão que, para incorporação, para construção, ela sempre tem que estar muito bem prevista no contrato ali, porque é justamente aquela situação que não era prevista no momento da contratação, né. Entendi. Então ali um caso Eu fortuito já ia perguntar, explica pra gente o que é, mas então é, é uma coisa que não estava prevista. não é possível se prever, né. Então, por exemplo, uma Uma ch tempestade, uma chuva, uma greve, são situações que você não prevê no momento que você contrata. pandemia. Exato. Então, até antes da pandemia, a gente colocava no contrato caso fortuito e força maior, é que a maioria dos casos são eventuais, né. Então, por exemplo, uma greve dura 2, 3 dias, não atrasa o cronograma de obra, não atrasa, não Uhum. implica ali, num grande dano para a empresa e para as atividades do cronograma de obra, por exemplo. Então a gente colocava e as pessoas perguntavam: "Ah, mas o que que é esse caso fortuito de força maior? Não Uhum. acontece nada, se acontece 1, 2 dias não prejudica, uma chuva, né, um dia que deu uma chuva não vai prejudicar". Mas Hum, podem ter vários dias aí, né, é, vamos dizer, né. por exemplo, se uma obra está na etapa final ali em janeiro, por Uhum. exemplo, que é pintar o prédio com chuva, não dá muito certo. Mas Uhum. depois da pandemia ficou muito mais fácil o advogado explicar isso, porque a gente teve, né, a construção civil efetivamente ela não paralisou, Não, permitiu que o pessoal continuasse na obra, mas os fornecedores não conseguiam entregar os não paralisou materiais. e nada aconteceu. Exato, Depósitos, tal, exato. A tudo, gente a obra, todo mundo trabalhando lá eu de estava máscara, mas sim, exato. Mas assim, os fornecedores não conseguiam entregar materiais, eu uhum. estava na época a gente estava entregando uma obra em Piracicaba até, estava ali já para instalação do condomínio, entrega aos adquirentes e teve uma peça da esquadria que ficou travada no porto e não podia entrar, então Materiais também, né, por causa é, da fábrica, aham. né, que estavam atrasando por conta da Sim, produção ali que foi prejudicada. a obra em si não podia parar, mas a fábrica que produzia Sim. estava, então ficou muito mais fácil a gente visualizar o que é um caso fortuito e força maior com a pandemia, né, então é um Uhum. evento futuro incerto que acontece e pode causar danos ali para as partes, Uhum. e não é culpa de uma e nem de outra, é um caso que aconteceu e prejudicou o contrato em si.